Olá, amigos da TV Poker Pro, começando aqui uma edição especial do Metagame que vai falar só sobre o PokerStars Caribbean Adventure 2014. Eu sou Sérgio Prado e estava lá no evento, no PCA, e vou trazer para vocês aqui um resumo de tudo o que aconteceu nesse que é o maior festival de poker do mundo fora de Las Vegas e, na minha opinião particular, o melhor festival de pôquer do mundo, tanto pela localização quanto pelos torneios. Para a gente começar a falar, nada mais justo do que começar pelo evento principal, o Main Event. Esse ano, 1.031 jogadores inscritos, um número muito bom. A organização do PokerStars estava garantindo 10 milhões de dólares na premiação. Para esse número ser atingido, a gente precisaria de 1.000 jogadores, então o número foi superado, mesmo com as condições climáticas nos Estados Unidos e no Canadá prejudicando muito a chegada dos jogadores para o evento principal. Teve muita gente que não pôde ir por causa do clima na América do Norte. Mas mesmo assim, 1.031 jogadores, um número muito bom para um torneio com 10 mil dólares de buy-in. E quem acabou fazendo a festa, ou melhor, estragando a festa, foi o polonês Dominik Panka, que depois de uma maratona mesmo, a mesa final durou mais de 15 horas ali, o Dominik Panka, o polonês, saiu com o título. Quando eles estavam em 3 jogadores, fizeram um acordo, E o Dominik acabou levando a maior parte da premiação e também o troféu. Entrou aí para uma galeria seleta de jogadores que foram descobertos, que acabaram aparecendo para o mundo do poker depois de ganhar o PCA, caso como o Steve Paul Ambrose, o Galen Hall, quem mais? O próprio El, que também explodiu mesmo quando ganhou o PCA. Então vamos ver o que o polonês Dominik Panka vai aprontar pela frente. O que ele já aprontou agora foi, como eu disse, estragar a festa aí de quem gosta dos recordes, porque o segundo colocado, o canadense Mike McDonald, poderia ter sido o primeiro bicampeão da história do European Poker Tour. Já são mais de 95 torneios na história do EPT e nunca a gente teve um ganhador repetido. O Timex já tem um recorde, ele foi o jogador mais novo a conquistar uma etapa do European Poker Tour quando ele ganhou o EPT Dortmund, na temporada 4, se eu não me engano, e agora chegou muito perto de novo, acabou ficando na segunda colocação, ganhou mais de 1 milhão de dólares, não pode reclamar, mas eu acho que ele queria muito esse título. O Timex, que é uma lenda do online, e a gente tem outra lenda do online que ficou na terceira colocação, Isaac Barron, o americano conhecido como Westmelon AA, Westmelon Aces, AA. O Westmelon ficou com uma boa premiação, mais até do que o Timex, pela terceira colocação. Ele estava muito bem na hora que fizeram um acordo e ficou com 1.207.000. E o Dominik Panka, o grande ganhador, 1.423.000. Outros destaques nessa mesa final, presença de um latino-americano, Fabian Ortiz, que é um jogador que é muito contestado entre os outros profissionais por causa do estilo de jogo dele, mas se tem uma coisa que a gente não pode falar é que não está funcionando, porque ele foi o 17º na World Series do ano passado, chegou agora na mesa final do PCA, já ganhou um LAPT, então o Fabian Ortiz sempre criticado, mas tem um estilo aí que funciona. Ainda falando de Main Event, a gente teve o Fábio Freitas, o brasileiro, chegando muito, mas muito perto aí, caiu na 12ª colocação. Fábio Freitas, que foi ali sempre pilotando um stack pequeno, no dia 1 que ele jogou, ele conseguiu ficar grande, daí caiu para 1.800 em ficha, se eu não me engano, numa hora que o blind já estava 150, 300, assim. Ele ficou com menos de 10 big blinds, com certeza, conseguiu subir e foi levando um stack na média até o dia 5. Quando ele chegou no dia 5, ele era o short stack da mesa, tinham 20 jogadores e o Fábio foi lá, conseguiu vários pay jumps e acabou ficando aí com 100.070 dólares de premiação, maior premiação da carreira dele. Ele ficou feliz demais com o resultado, tem que ficar, e poderia ter ido mais longe, porque na mão que eliminou ele, eu achei que o jogador da Guatemala, que fez a mesa final, o Daniel Alcazar, ele jogou mal. Eu não gostei da jogada dele, mas aconteceu ali, bateu aquele ás no final, o Alcazar tinha vários outs, bateu, quebrou o rei do Fábio, o Fábio acabou ficando aí com a 12ª colocação. Como eu disse, um belíssimo
resultado para ele, o melhor resultado da carreira dele, disparado aí, foi muito bem o Fábio Freitas. O outro brasileiro que tinha chegado longe também, Jorge Luiz Ribeiro, uma grande figura também. A história dele é fantástica, porque no ano passado, em 2013, ele foi para o primeiro PCA, conseguiu a vaga no satélite ao vivo e foi o melhor brasileiro. Esse ano fez a mesma coisa, chegou lá, vaga de novo no satélite ao vivo e de novo ele chegou muito longe, foi o segundo melhor brasileiro, o Jorge Luiz Ribeiro. Outros brasileiros premiados, vou falar a lista aqui com todo mundo, para a gente não esquecer ninguém. Os brasileiros premiados: Fábio Freitas, Jorge Luiz Ribeiro, a gente ainda teve Jorge Breda, Marcelo Fonseca, Yuri Martins, Douglas Ferreira, que de novo, segundo PCA, segundo ITM dele, PC Ribeiro, Gerardo Gomes e o Caio Peçanho, jogador do Team PokerStars Online. Então são esses os 9 brasileiros aí que conseguiram premiação. Teve gente que chegou muito perto também, mas acabou caindo ali na bolha. Márcio Cid, Bruno Cavaucci, Ale Braga foi a melhor brasileira. Então, entre as mulheres, muita gente que chegou perto, mas não acabou premiada. A gente teve muita gente de brasileiro esse ano. Vou falar aqui alguns números para vocês, números que deixaram a organização do PokerStars, quem trabalha como eu, muito felizes, mas esses números devem deixar quem gosta de poker muito feliz, que mostra claramente a evolução e o crescimento do poker no nosso país. Em 2013, o Brasil colocou 32 representantes no Main Event e foi muito elogiado, porque era um dos países no top 6 ali do PCA. Esse ano foram 62 representantes, praticamente o dobro, e a gente ultrapassou a Alemanha, ultrapassou a Rússia, ultrapassou a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido. Então é de se orgulhar. O Brasil só fica atrás de Estados Unidos e Canadá e vai ser muito difícil a gente conseguir ultrapassar. Afinal de contas, Estados Unidos está jogando praticamente em casa, né? As Bahamas estão ali do lado da Flórida e o Canadá também é muito perto e tem uma tradição muito grande no poker. A gente tem que se orgulhar, então, demais desses números. Como eu disse, foram muitos brasileiros jogando, muitos brasileiros estreando no PCA, o que foi muito legal. E eu até escrevi no blog várias vezes como é gostoso de ver a cara das pessoas quando elas jogam o primeiro PCA, a cara deles quando eles contam como é a experiência de conhecer o Atlantis, o hotel onde o PCA acontece, e como é legal ver eles no salão ali, aquele salão imenso do PCA. Então foi muito bacana mesmo essa participação brasileira e que foi coroada, como eu disse, foram 62 jogadores no Main Event, mas muitos jogadores que foram para jogar os eventos paralelos e não jogaram o Main Event. Então esse número de brasileiros lá era imenso. E aí a gente conseguiu, nos quase 40 eventos do PCA esse ano, 3 títulos, que é um número muito bom de conquistas nos eventos paralelos. A última das conquistas foi a do Yuri Martins, ele foi campeão do evento 39, um torneio de No Limit Hold'em Turbo de 1.100 de Bahia. O Yuri bateu o argentino Daniel Alves no heads up decisivo, tinha o Nátio Barbeiro na mesa final dele, então era uma mesa final complicada, e ele levou aí pela conquista $30.970, 31 mil dólares, o prêmio do Yuri no evento 39. Evento 29, um evento de No Limit Hold'em Six-Handed, de 5.300 de Bahia, um dos eventos importantes, tanto é que o troféu era diferente, o troféu grande, né, quase do tamanho do Main Event, e aí quem venceu foi o carioca Marcelo Mesquel, que bateu aí um field de 22 jogadores, um field pequeno, porque nessa hora a gente estava tendo já o evento High Roller, ainda estava tendo o Main Event, mas mesmo assim uma grande vitória do Marcelo, que levou o prêmio de 44.820 dólares e um troféu maravilhoso. Vocês viram aí na foto um belo troféu, esse do evento 29. E o Brasil abriu os trabalhos nos eventos paralelos com a conquista do evento 5. E quem levou a melhor foi o Gil Morgenstern, evento de No Limit Hold'em Turbo também, 400 dólares de Bahia. E o Gil Morgenstern, o brasileiro, figurinha carimbada nos eventos do LAPT, sempre joga os LAPTs, principalmente lá em Punta del Este. O Gil ganhou o prêmio aí de 11.547 dólares. Então, como eu disse, 3 vitórias brasileiras, um número muito bom. Vários brasileiros fizeram mesa final. Ariel Bahia, o Ariel Celestino, ficou em segundo lugar no evento, ganhou um prêmio muito grande e muito bom. Então, essa participação nos eventos paralelos foi incrível dos brasileiros, que mostra que o Brasil realmente esse ano foi a terceira potência lá dentro do PCA, só perdendo para os Estados Unidos e para o Canadá.
O melhor prêmio brasileiro, no entanto, veio no evento High Roller. Miro Garcia, lá do Rio também, conseguiu um prêmio, vamos ver aqui, de 110.740 dólares. Esse prêmio poderia ter sido maior. Miro Garcia acabou eliminado na 10ª colocação, chegou no último dia do High Roller, já chegou premiado. Antes o Gil Morgenstern também tinha caído e tinha levado premiação. O Miro chegou ali no último dia do High Roller, ainda restavam 14 jogadores. Negriano caiu rápido, Dani Stern caiu rápido, Dan Smith caiu muito rápido e o Miro foi ficando. Aí na bolha da mesa final ele acabou caindo, na mesa transmitida lá pela televisão. Ele estava jogando junto com a Vanessa Selbst, acabou perdendo um flip. Um flip que é contestável por parte da Vanessa Selbst, mas a gente tem que lembrar que eles estavam jogando five-handed, ela tinha um histórico do Miro. O Miro estava jogando muito tight nesse dia do High Roller, não tinha jogado uma mão ainda nessa primeira hora, mas ela já tinha jogado com ele nos dias anteriores, então ela sabia que ele podia estar fazendo um move e tal. Acabou que deu aquele bom e velho Ice Rei contra par de 10, a Vanessa Selbst já seguiu logo no flop, né? Trincou logo no flop, deu a broca da sequência para o Miro, mas a sequência não veio e ele caiu ali na 10ª colocação. Já que a gente está falando aí do High Roller, vitória ficou com o Jake Schindler. Jake Schindler que pegou 1.192.624 dólares aí pela conquista, depois de bater o Greg Merson no heads up decisivo. História curiosa que eu tenho aqui para contar para vocês, é uma história muito legal, não sobre o Jake Schindler, que é um jogador desconhecido, agora vai ficar mais conhecido no mundo do poker depois dessa vitória, né? Ele não tinha muitos títulos de expressão. Greg Merson, claro, todo mundo conhece, foi o campeão da World Series em 2012. E além de tudo, me deu uma aula de humildade lá no PCA. Eu estava ali fora, na praça de alimentação que tem umas mesinhas lá fora. Ele estava ali conversando com outro jogador começou a conversar comigo também. No fim, a gente estava conversando, todo mundo ali. E aí, no final, antes de me despedir, eu falei, olha, eu preciso contar para você, quando você ganhou a World Series, eu estava fazendo a transmissão ao vivo pela ESPN lá no Brasil e depois até escrevi no meu blog também que a sua atitude depois de ganhar o Main Event foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi no poker. Se vocês não lembram, depois que ele ganhou a mão final, a mão decisiva, os amigos dele foram pular nele para comemorar, ele afastou todo mundo, pediu licença, foi lá, cumprimentou o segundo colocado, o Jesse Silvia, deu os parabéns para ele e aí foi comemorar. Eu falei que isso era uma demonstração de entendimento do jogo, de sportsmanship, né, que eu falei para ele, né, desse fair play, de entender o jogo, de cumprimentar o adversário. Ele falou, cara, se tem uma coisa que quem joga poker deveria saber é como é ruim você ser o segundo colocado no torneio. Então nessa hora eu quis mostrar para ele que pelo menos o meu apoio ele tinha, não sei o quê, e que ele tinha feito um bom papel, tal. Eu sei que isso não vai melhorar muito a cabeça do cara, porque quem perde ali sabe como é ruim. Engraçado que o destino reservou aí uma segunda colocação para o Greg Merson nesse evento High Roller, 948 mil dólares de prêmio para ele, mas ele me deu uma aula ali, porque mais uma vez ele mostrou a humildade que um campeão deve ter. Isso é impressionante para mim, o que ele fez e continua fazendo. É um grande jogador, provou isso agora, mais uma grande conquista e tem um futuro brilhante pela frente no poker. Terceiro lugar nesse evento High Roller, adivinhem quem ficou? Vanessa Selbst, que mais uma vez mostrou que hoje em dia é a melhor jogadora de torneio do mundo. Não tem como contestar com os resultados que ela tem. Se você quiser falar que ela está no top 3, eu ainda posso discutir, mas abaixo disso não existe. O que ela fez no PCA esse ano? Terceiro lugar no High Roller, levando 607 mil dólares. Ficou em terceiro lugar no Super High Roller também e foi muito longe no Main Event, mas muito longe mesmo. Então é impressionante, nos 3 principais eventos ela conseguiu premiação e não só isso, premiações incríveis. Ela deve ter saído do PCA com mais de acho que pelo menos 1,5 milhão no bolso. Eu precisava fazer as contas para saber quanto que ela ganhou no Super High Roller. Ela vai sair com quase 1,5 milhão no bolso. É impressionante o que está jogando a Vanessa Selbst. Como eu disse, na minha opinião, hoje é a melhor jogadora de torneios do mundo. Falando aqui só no Super High Roller para a gente encerrar, Fabian Quos
surpreendeu aí todo mundo. Dos alemães que dominam esse tipo de torneio, ele era o menos conhecido, né? A gente tem Ole Chemion, Philipp Gruisen, Marvin Rettenmeier, vários alemães que dominam esses tipos de torneio. Fabian Koss também está provando aí o seu valor, acabou ficando com a primeira colocação, $1.629.940, talvez o maior prêmio do PCA. Aí, né, o do Main Event era para ser maior, como eles fizeram a redistribuição, esse prêmio do Fabian Koss foi a maior premiação única aí do Main Event. Dan Schack novamente ficou com a segunda colocação, ele já tinha conseguido a segunda colocação 2 anos antes, né? Tinha perdido para o Isildur em 2012, ficou de novo com a segunda colocação, Vanessa Selbst em terceiro, Antônio Sfandiari em quarto, outro que também é impressionante como chega nesses torneios grandes. O número de entradas no Super High Roller, assim como no High Roller, também foi recorde. No Super High Roller, 56 entradas com 45 jogadores únicos. É um número absurdo para um torneio que tem buy-in de $100 mil. Então, o PCA, no geral, esse ano foi um sucesso. Todo mundo que estava lá ficou preocupado com o clima, mas a gente pôde ver aí que o evento bateu todos os recordes, principalmente nesse Super High Roller, que acho que, eu que estava lá, acompanhar o Super High Roller de perto é uma experiência única, porque parece, eu fiz um texto no blog comparando ali, tem uma hora que tem só 6 mesas num salão, que é gigantesco, só 6 mesas ali no cantinho, parece que eles estão jogando um home game na casa de alguém, e você está vendo ali os 50 dos melhores jogadores do mundo, então é indescritível essa sensação. Eu pude presenciar cenas hilárias, por exemplo, quando o Daniel Negreanu, depois de ser eliminado na terceira reentrada, ele deu uma risada que até quem estava aqui no Brasil ouviu. Eu estava falando no momento que o Negreanu foi eliminado, eu estava falando com a minha namorada no Skype, e ela ouviu daqui do Brasil o Negreanu dando risada e iluminando o salão com a risada dele. Foi muito bacana isso. Isso depois de ter perdido 3 reentradas. Então, o espírito desses caras jogando Super High Roller ali, os melhores jogadores do mundo, a gente tem muito que aprender. Tem muito jogador que começou no poker ontem, já vai jogar um torneio de capuz, óculos escuro, fone de ouvido, ouvindo música, e não entendeu que o poker é um jogo que tem um lado social muito forte. Então é bacana de ver esses caras ali vestidos, ninguém vai de terno jogar o Super High Roller, não é isso, mas eles vão com uma roupa bacana, sentam lá, conversam entre eles, dão risada, parece mesmo um home game, entendeu? Essa é a diferença. Eu acho que o poker perde muito quando a gente tem esses caras que ficam só concentrados no jogo ali, e essa concentração, às vezes, não me engana, não, é pra ficar aparecendo, porque tem horas que você tem 7-2 off, você não precisa de 3 minutos pensando ali pra mostrar que você pensa em toda a jogada. O poker pode ser mais divertido, o poker precisa de gente como Daniel Negreanu, como Humberto Brenes, gente que se diverte na mesa, que fala, que brinca e que mostra que os maiores resultados podem chegar para as pessoas que estão ali encarando o jogo da maneira que ele deve ser encarado. Ninguém pode contestar a escolha do Daniel Negreanu como jogador da década, e ele é o cara que mais fala na mesa que eu vejo. É o cara que mais diverte a mesa, é o cara que torna o jogo mais agradável. Por isso que ele é o cara mais requisitado em televisão. Ele, o Phil Hellmuth, esses caras, eles aproveitam a imagem do poker, seja para o bem ou seja para o mal, mas aproveitam a imagem que eles têm ali na mesa para promover o poker, e isso eu acho muito legal. Tive mais uma vez uma aula aí com esses grandes jogadores do mundo lá no PCA. Depois a gente volta então com outros programas falando sobre tudo o que acontece de melhor no poker no Brasil e no mundo. Até mais!